Olá, meus irmãos, eu sou o pastor Ezequiel da Videira Interlagos, sou supervisor também do Litoral Norte de São Paulo, e o discipulador Júlio César me chamou para falar um pouco sobre o dom profético aqui com os irmãos, falar sobre profecia, e eu me sinto muito privilegiado. Eu quero deixar um abraço a todos os irmãos aí de Carapicuíba, que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vocês fazem parte de um exército profético do Senhor, amém, meus irmãos? Bom, eu tentarei ser o mais breve possível, mas eu gostaria que os irmãos recebessem no mais profundo do coração algumas verdades que eu anotei e eu quero compartilhar aqui com vocês. Primeiramente, eu quero que todos saibam que todos nós somos profetas da nova aliança. Cada profeta profetiza conforme a sua dispensação e nós estamos na dispensação da graça, porém nós somos profetas da nova aliança. A palavra de Deus diz que ninguém foi maior do que João Batista, mas após João Batista, todos aqueles que recebem o reino de Deus, todos aqueles que receberam dessa nova aliança, a palavra do Senhor diz que é maior do que João Batista. Olha que poderoso. Portanto, nós somos profetas maiores do que os profetas maiores, profetas menores, do que João Batista, que foi o maior profeta da velha aliança, mas agora no reino de Deus, o menor do reino de Deus é maior do que João Batista. Portanto, todos nós aqui carregamos o espírito da profecia. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 19:10, diz o seguinte, que todos aqueles que carregam o testemunho de Cristo, esses carregam o espírito da profecia. Isso aqui é glorioso, irmão. Toda vez que Cristo é centralizado, a palavra de Deus diz que aí sim nós recebemos o espírito da profecia sobre nós. Portanto, você carrega o testemunho de Cristo, assim como eu carrego, assim como cada irmão aí nessa igreja carrega, eu e você, nós somos profetas da nova aliança. Creia e receba dessa revelação sobre a sua vida, porque o Senhor chamou para você ser um embaixador. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Você sabe que uma embaixada, um exemplo, a embaixada americana, aqui dentro do Brasil, as leis que funcionam dela não são as leis brasileiras. A partir daquele muro, dentro do território da embaixada, as leis são leis americanas. Portanto, nós somos embaixadores do céu. Nós não estamos debaixo do jugo desse mundo, embora estejamos no mundo. Nós estamos aqui como embaixadores. Portanto, nós manifestamos o céu aqui nessa terra. E eu quero falar com você que está me ouvindo agora. Deus chamou eu e você, cada um de nós, para nós manifestarmos o céu aqui na terra. Pastor, como é que isso acontece? Isso acontece quando eu recebo o espírito da profecia. E quando é que eu recebo o espírito da profecia? É como a palavra de Deus já nos ensinou aqui. É o que nós cremos e nós entendemos, que quando nós carregamos o testemunho de Cristo, nós recebemos esse espírito, e o menor no reino de Deus é maior do que qualquer outro na velha aliança, amém? Algumas coisas importantes sobre os dons espirituais eu queria também tratar aqui com os irmãos. A primeira delas é a importância. O apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar com zelo os melhores dons. E aquele que já ora em língua, busca interpretação, o que já interpreta, busca outro dom, e que de preferência nós devemos profetizar, porque o dom de orar em língua é uma bênção, ele edifica a nós mesmos. Mas aquele que profetiza ou que interpreta uma língua, ele edifica a igreja. Então, pastor, qual é o melhor dom? Eu sempre entendo que o melhor dom é aquele que edifica a igreja, aquilo que de maneira coletiva atinge a igreja. Então eu gostaria de orientar os irmãos a buscar os melhores dons. Pastor, como é que busca dom? Olha, Paulo diz que nós devemos buscar com zelo, buscar com cuidado, buscar com encargo. Nós não devemos buscar dons para nós nos autopromovermos. Nós não devemos buscar dons para sermos super-heróis. Nós devemos buscar dom para que o reino de Deus seja centralizado aqui nessa terra. E eu queria orientar você que o dom de profecia é um dom muito importante para a edificação da sua igreja. Eu queria, antes de falar de algumas experiências, fundamentar aquilo que nós estamos comentando aqui. Bom, nós como igreja, Videira e Vinha, nós não entendemos o dom espiritual como fundamento, porque já existe um fundamento para a igreja, que é Jesus, e Paulo diz que nós não podemos lançar outro fundamento, mas nós devemos edificar sobre ele, e ele diz, porém cada um veja como edifica. Então nós não cremos em dons espirituais ou experiências espirituais como determinantes para a fundamentação da igreja, portanto não cremos em dons como fundamento, nós cremos em dons como instrumentos de edificação.
Portanto, você pode profetizar, você deve buscar com zelo esses melhores dons para que você seja um instrumento dentro da sua igreja e possa edificar a obra de Deus. Amém? Ainda a respeito do dom profético ou de profecia, eu queria falar com os irmãos, dividir esse assunto. Eu costumo sempre falar que nós somos profetas da Nova Aliança e nós podemos profetizar causativamente e de maneira não causativa. Então vamos resumir aqui de maneira causativa e de maneira não causativa. Vamos começar pela maneira não causativa, que é a que você já conhece. Certamente você já até profetizou dessa forma. A maneira não causativa é aquela que nós não precisamos de nenhum outro fator externo para que as coisas aconteçam. É quando na verdade a gente fala aquilo que Deus já falou. Eu vou dar um exemplo para você. Quando Moisés chega diante do mar e ele vai orar para Deus perguntando o que deveria fazer, Deus só falou: Moisés, porque clamas a mim? Profetiza, profetiza. É aquilo que o céu já fez, é aquilo que o céu já definiu. Nós estamos apenas anunciando algo que Deus já falou. Então isso é uma profecia não causativa. Eu não fiz nada para que aquilo viesse a acontecer. Na verdade, Deus já fez. A dispensação já liberou para que acontecesse. E assim as coisas iam fluindo. O profeta Ezequiel também, meu xará, Ezequiel estava diante do vale, uma visão, e aí Deus pergunta: poderão reviver esses ossos? E aí Deus também diz para ele: profetiza então, filho do homem, diz para que esses ossos, então, para que eles formem carne, músculos, tendões e por aí se vai. E aí Ezequiel fez aquilo que Deus já havia dito. Portanto, isso é uma profecia não causativa. Nos dias de hoje, quando você está na casa de algum irmão, Deus já falou, você nem conhece a pessoa e Deus vai e fala tudo a respeito, te dá uma palavra de conhecimento e você começa a anunciar e você começa a falar de coisas que vão acontecer na vida dessa pessoa, mas que de fato são coisas que o céu já definiu para que acontecesse. Então isso é uma profecia não causativa, você apenas fez o que o céu está fazendo. E aí chegamos na outra parte que certamente você já fez. Tem muito dúvida de quando faz, mas deveria fazer sempre, porque também faz parte da nossa dispensação. Amém? Nós estamos na Nova Aliança, nós podemos profetizar também de maneira causativa. O que é profetizar de maneira causativa? É falar aquilo que a Bíblia diz. É falar o que a palavra de Deus já falou. Vamos dar um exemplo aqui. A palavra de Deus diz, por exemplo, que o céu já está aberto sobre nós. Então quando você pega um irmão e ora dizendo: irmão, quero profetizar causativamente na sua vida, os céus já estão abertos sobre a sua vida, Cristo já cumpriu a obra na cruz do Calvário e você pode ser abençoado. Isso é profetizar causativamente. Isso é profetizar para que a coisa aconteça. É algo que talvez na prática, na vida do irmão não ocorreu, mas a Bíblia já liberou, a nossa dispensação já liberou. Portanto, você pode liberar, porque vai acontecer. Você é o embaixador, você pode definir aqui aquilo que a palavra de Deus já definiu para todos nós. Então nós cremos que somos filhos amados. Quem recebeu Jesus se tornou filho, recebeu o poder de ser feito filho. Então você pode muito bem declarar, profetizando causativamente: você é um filho eleito, o Senhor te levantou como filho, Ele te abençoou como filho. Então essas palavras que você libera sobre a vida desse irmão, certamente vão se cumprir. Por quê? Porque são verdades da nossa dispensação. Você não precisa ter vergonha e nem insegurança de profetizar causativamente. A Bíblia diz que Jesus levou toda a enfermidade, então você pode declarar causativamente, declarando: toda a enfermidade vai embora, porque a palavra de Deus já liberou. Você pode orar por algum irmão também declarando isso: meu irmão, eu declaro que você é curado, porque as feridas já foram levadas na cruz do Calvário, e eu estou aqui afirmando a sua cura, ligando a sua cura aqui na terra hoje. Oh, meu irmão, isso é tão poderoso, isso é tão glorioso, e nós precisamos andar debaixo desse espírito da profecia. Você precisa profetizar mais causativamente. Existem coisas que já foram liberadas sobre nós. Tiago diz que nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal. Então, nós precisamos aprender a pedir corretamente. Peça, clame, fale o que a palavra de Deus diz. Quando você fala o que a palavra de Deus diz, isso acontece. Quando você profetiza causativamente, isso acontece. E você precisa ter uma experiência como essa diante daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se você olhar a profecia que todos nós conhecemos do profeta Elias, o profeta Elias era um profeta que andava na face do Senhor. Ele se apresentava como aquele, diante de Deus, ele dizia: cuja face eu estou, e ele profetizou para que não chovesse. Olha, quando ele chega a Acabe, ele não profetiza de maneira não causativa.
Ele profetiza de maneira causativa. Ele queria que acontecesse aquilo. Não era, ele sabia que a dispensação permitia. Então ele pode falar porque a dispensação permite. Na velha aliança, o céu é fechado. Então qualquer um que falasse sobre o céu fechado certamente iria ocorrer. E Elias diz, segundo a minha palavra, veja só, Elias não diz segundo a palavra de Deus, Elias diz, segundo a minha palavra, nem chuva nem orvalho haverá sobre a terra. Então o que Elias estava dizendo ali? E segundo o que eu estou dizendo, não vai ter chuva. E não teve mesmo, irmão. Por quê? Porque na velha aliança fechar céu fazia parte da velha aliança. Pecou, o céu estava fechado. E aí Elias apenas profetizou de maneira causativa e ocorreu. Por que ocorreu? Fazia parte da dispensação de Elias. Mas se você olhar para que fizesse chover, Elias teve de profetizar um pouquinho mais, teve de orar 7 vezes, teve de fazer muitas outras coisas. Por que ele teve de fazer isso? Porque embora aconteceu, porque ele orou, não fazia parte da dispensação da velha aliança, céus abertos. Mas eu quero dizer para nós que estamos na nova aliança, que um dia o céu abriu, quando os discípulos estavam com Jesus, Pedro, João e Tiago, juntos lá em cima do monte, no momento da transfiguração, Jesus então aparece, acontece o mover, o rosto de Jesus começa a resplandecer, aparece Elias, aparece Moisés, e aí de repente Pedro fala, vamos fazer uma tenda para cada um, porque aqui está a lei, aqui está o profeta. De repente o céu se abre, e uma voz vem direcionando para esses irmãos, dizendo o seguinte, esse é o Filho amado, a ele ouvi. Quando Jesus também foi batizado lá no Jordão, o céu também abriu. Então eu quero dizer algo para você, para nós, o céu já está aberto. Qualquer coisa que você profetizar de maneira causativa vai acontecer, porque os céus já estão abertos para nós, amém? Creia nessa verdade, creia nesse princípio espiritual, porque eu tenho certeza que Deus vai edificar muito a sua vida. Profetize sempre, traga sempre palavras da nova aliança. Não traga palavra de condenação, traga palavra de transformação, traga palavra de esperança, porque você é um profeta da nova aliança que carrega o testemunho de Cristo. E na nova aliança, os céus já estão abertos. Eu vou te dizer mais, sempre estão abertos para aquele que está debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Por fim, eu queria dizer por que muitos irmãos não profetizam. Eu acho que eu poderia falar um pouco sobre isso com os irmãos, qual a dificuldade, o que impede os irmãos de fluir. Olha, às vezes é porque a gente ouve tanta etiquetagem sobre a forma de profetizar, que a gente acha que tem que ser igual. Então a gente vê os profetas na velha aliança dizendo assim diz o Senhor. Hoje nós percebemos muitos irmãos sapateando, outro pulando, outro orando em língua e falando. Cada um tem a sua forma. Eu não duvido que são palavras de Deus, que cada um, na verdade, são palavras de Deus que esses profetas verdadeiros têm falado. A grande questão é que cada um tem a sua roupagem, você pode ter a sua roupagem. Se você quiser orar em língua, você pode orar em língua, se quiser sapatear, você pode sapatear. Mas eu queria dizer para você que também, da mesma forma que eu estou falando com você, eu posso começar a profetizar na sua vida e você ser edificado. Olha, se você tem um dom de língua, eu falo para você, ore em língua agora. Você oraria ou não oraria? Oraria. Você pode orar, você tem o dom é seu, você pode orar a hora que você quiser. Vou te falar algo que vai te espantar. O dom de profecia da mesma forma. Você pode profetizar a qualquer momento. Se você decidir profetizar agora, acontece. Se você decidir sair na rua e falar, vou profetizar, pegar uma pessoa, mesmo que você não saiba de nada da vida dessa pessoa, e até melhor que você não saiba, você pode profetizar sobre ela. Qual é a dica que eu dou? Então, primeira delas, não se prenda a nenhum tipo de roupagem. Às vezes você acha, poxa, mas eu nunca sapateei, eu nunca fiz dessa forma, então acho que eu nunca estou profetizando. Às vezes Deus está falando com você, Ele opera o querer e o realizar. Às vezes vontade que você está tendo, sentimento que você está tendo é do próprio Deus em você. Então, geralmente, Deus faz sentir o que a pessoa está sentindo. Sem nenhuma informação externa, ela não precisa estar chorando, ela não precisa estar rindo, ela não precisa estar pulando, ela não precisa estar deitada, ela não precisa estar prostrada. Não deixe essas realidades exteriores serem fatores para você discernir a maneira certa de profetizar. Perceba o Espírito. Eu já vi gente rindo, o Espírito Santo falava comigo, dizendo a respeito do interior. Já vi gente chorando que não tinha nada a ver com problema, com depressão, com nada, com outras coisas. Então, tome muito cuidado com os fatores externos. Descanse seu coração e profetize. E olha, eu vou te ensinar, você quer começar a fluir no Senhor?
primeira dica que eu queria te dar é o seguinte: se você não tem certeza ainda que é Deus falando, chegue até a pessoa, não pegue o microfone, vá até ela e diga: olha, meu irmão, eu não tenho certeza se é Deus ou não que está falando, mas eu vou profetizar, e como diz a Bíblia, você julga a profecia. Eu tenho sentido que o irmão está assim, não se empolgue, vai falando o que você sente, não espere nenhuma reação de choro ou de nada. Se você quiser fluir melhor, fecha os seus olhos, você não precisa de nenhuma outra convicção exterior, vai exercitando o seu espírito dessa forma, e depois que você terminar, você fala: bom, irmão, era isso, eu só gostaria que depois você falasse o que é e o que não é, e não se sinta desconfortável em falar o que não é, porque eu estou aprendendo a profetizar, e eu vou aprender a discernir essa voz do Senhor. Você sempre vai fazendo isso, daqui a um tempo você vai conhecer essa voz do Senhor falando com você, e aí certamente vão começar a acabar suas dúvidas, e você vai ter mais ousadia e mais profundidade na forma também de profetizar. Uma segunda dica é: comece profetizando de maneira causativa. Se eu sei que você agora na rua, e nós dois começarmos a orar por alguém agora, e começarmos a declarar verdades que a Bíblia diz, que é esperança para ele, né? Declarar verdades do Senhor, que Jesus já morreu, que ele é amado, que tudo pode mudar em uma fração de segundo, um dia pode se tornar, Deus pode fazer em um dia o que demoraria assim 1000 anos para acontecer, que ele nunca vai esquecer, que ele nunca abandonou, que ele não considera os pecados. Ora, são verdades da nova aliança, você pode profetizar causativamente. O glorioso é que quando você estiver falando, são verdades, e quando você continuar falando, sabe o que vai acontecer? Deus vai começar a te falar de sensações interiores dessa pessoa, e você será um grande instrumento. Portanto, eu creio, todos nós podemos profetizar. Portanto, profetize, porque você carrega o testemunho do Senhor Jesus Cristo sobre você. Amém? Bom, por fim, eu ia separar um tempo para dar alguns testemunhos de coisas que já aconteceram comigo, mas eu gostaria de deixar isso para uma próxima oportunidade. Eu preferiria nós falarmos isso em uma live, para nós aprendermos, crescermos juntos nisso, mas eu gostaria de orar por você, declarar dessas verdades sobre a sua vida, né? Nós já demos dicas de como você fluir, falamos aquilo que impede as pessoas de fluir, a importância dos dons, o que é esse dom na nova aliança, e eu queria então orar para que você, na verdade, flua. Eu queria abençoar também a igreja de Carapicuíba, declarar um tempo novo e um tempo profético sobre a vida de todos vocês, amém? Júlio César, foi uma alegria estar aqui com você, esse pouco tempo que nós estamos juntos aqui. Eu tomei acho que até muito tempo, eu ia falar 10, já estou falando já 18 minutos, mas eu quero orar por todos vocês e abençoar a vida de vocês, amém? Você que está em casa, abra suas mãos, aonde você estiver, você vai sentir uma unção. E aliás, eu queria fazer um desafio, quando você terminar de assistir a live de hoje, profetiza sobre a vida de alguém, ligue para algum irmão que você ama, separe verdades da palavra de Deus, fala: irmão, quero profetizar de maneira causativa, e você vai ter uma experiência gloriosa. Vai começar profetizando causativamente, vai terminar profetizando de maneira não causativa. A cada dia você vai exercitar mais ainda seus dons espirituais, você vai crescer no Senhor, amém? Quero orar então por todos os irmãos. Pai de amor, eu agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Eu quero abençoar os irmãos. Nós somos apenas uma igreja nessa cidade de São Paulo. Deus, e eu quero declarar o favor do Senhor, aquilo que nós temos recebido através da vida do pastor Wilson, através da vida da pastora Zanilda, através do pastor Aloísio, da pastora Márcia. Ó Deus, nós queremos liberar sobre a vida dos nossos irmãos e declarar que juntos fazemos parte, Senhor, dessa mesma família. E eu quero declarar que essa igreja em Carapicuíba, Senhor, viverá um tempo sobrenatural, profético, consistente, onde, Senhor, como igreja, dentro, Senhor, de um princípio cujo Senhor é o fundamento, centralizando o Senhor, carregando o Espírito, o testemunho do Senhor e levando consigo o Espírito da profecia, essa igreja vai profetizar, vai crescer, vai avançar. E eu declaro um tempo novo e sobrenatural sobre a vida dos meus irmãos. Eu deixo aqui, Senhor, a graça do Senhor sobre eles. Eu declaro que eles experimentarão de uma multiplicação, de um crescimento sobrenatural. Todas as células vão crescer no nome de Jesus e eles serão abençoados de uma maneira profética. Eu declaro que esse ano é o ano da chuva. E o que não aconteceu, o que precisaria de 5 anos para acontecer, acontecerá nesses próximos 5 meses na vida dessa igreja, no nome de Jesus. Eu quero declarar a graça do Senhor sobre eles, abençoa a vida, Senhor, nosso irmão Júlio César, declaro sobre ele, sobre a rede dele, o crescimento, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Sendo assim, Deus, eu abençoo os meus irmãos
declarando a graça do Senhor sobre todos eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Mais uma vez, obrigado. Profetize, porque você, na nova aliança, no reino de Deus, é maior do que João Batista, que foi maior que todos os demais profetas. Um grande beijo, Deus te abençoe, nós nos vemos em breve.